Quando se trata do Criador da humanidade, é essencial compreender como tudo começou. Por que os humanos antigos acreditavam em Deus com uma fé tão inabalável, mais do que muitos acreditam hoje? Durante milhares de anos, eles tiveram um direito exclusivo a Deus. O que os fez acreditar que Deus lhes traria paz, felicidade e vida eterna? Todas essas perguntas são respondidas na Bíblia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Santo que Ajuda. Hoje, explicaremos o criacionismo padrão e também abordaremos as questões que permanecem em sua mente, as dúvidas que têm desafiado sua percepção da santidade celestial. Por que a humanidade sempre acreditou em Deus durante milhares de anos? O que Deus fez para incutir uma crença tão profunda? Se Deus é real, onde está? Quem o viu novamente? Se Ele é o Criador, por que Ele criou este mundo? Você pode vê-lo fazendo trovões, chuva e vento para chamar o mundo. Se Ele não fizer nada do que foi dito acima, como podemos reconhecê-lo? Por que Ele permite que outros acreditem que Ele existe, tão bom para tantos e aparentemente ausente para outros? Hoje falaremos sobre o Deus da Bíblia, mas antes de começarmos, deixe-me fazer um breve lembrete histórico. Monarcas que questionaram a Deus e foram hostis aos seus súditos sofreram desastres. A Bíblia se tornou a principal crença do mundo porque Deus apareceu diversas vezes diante de seu povo. Mesmo que você não tenha crenças religiosas, é sempre aconselhável estar atento quando se trata de assuntos de Deus. Agora deixe-me explicar a conexão entre Deus e o homem. As histórias da Bíblia têm muitos capítulos, mas a sua ordem não é caótica. Ao contrário de muitos mitos e lendas antigas, que se tornam mais desordenadas com a idade, a narrativa da Bíblia permanece particularmente clara. A criação do céu e da terra estabeleceu um padrão para a coexistência humana. O grande dilúvio e a separação entre o homem e Deus seguiram uma sequência distinta, levando a uma renovada proteção divina. Depois de criar o mundo e a humanidade, a Bíblia narra a época em que os humanos coexistiam com Deus. O grande dilúvio marcou a separação dos humanos de Deus nos céus. Mas mesmo após a separação, surgiram figuras históricas significativas, unindo experiências divinas e humanas. A Bíblia, portanto, se conecta perfeitamente com a história. Numerosas testemunhas registraram acontecimentos milagrosos, afirmando a realidade e a presença de Deus ao longo da longa história. Quando Deus interveio, muitas vezes fê-lo de forma dramática e inegável, reforçando a fé do seu povo e a adesão aos seus mandamentos. Ao explorarmos o Antigo Testamento, vemos como a humanidade foi escolhida por Deus, que garantiu a sua sobrevivência e sucesso. Essas histórias formam a espinha dorsal da Bíblia, conectando mitos antigos com eventos históricos em uma narrativa coerente. No começo, o universo era caótico. Deus criou os céus e a terra, trazendo ordem e luz às trevas. Ele separou as águas, formou montanhas e planícies e encheu a terra com vegetação e vida. No entanto, as criaturas inteligentes eram poucas. Para completar sua criação, Deus fez Adão à sua própria semelhança. Refletindo sobre isso, muitos hoje acreditam na teoria da unificação, a ideia de que todos os humanos foram criados por uma única entidade. Segundo a Bíblia, Deus sentiu a solidão de Adão depois que Lilith partiu e criou Eva a partir da costela de Adão. Eles viviam no Jardim do Éden, um paraíso onde reinavam o amor e a liberdade, mas eram proibidos de comer da árvore do conhecimento. O anjo caído, disfarçado de serpente, tentou Eva a comer o fruto proibido que ela compartilhou com Adão. Este ato trouxe o conhecimento do bem e do mal, introduzindo a ética humana. Quando Deus descobriu isso, Ele os expulsou do Éden. Na terra, Adão e Eva começaram a multiplicar-se, mas a natureza mais sombria da humanidade logo emergiu, levando à traição, ao ciúme e à corrupção. Testemunhando a maldade da humanidade, Deus decidiu purificar a terra com um grande dilúvio, poupando apenas Noé, um homem justo, e sua família.
Deus instruiu Noé a construir uma arca, salvando pares de animais e sementes de plantas. O dilúvio durou 40 dias e noites, destruindo todos, exceto os que estavam na arca. Assim que as águas da enchente baixaram, uma nova era começou. Os descendentes de Noé repovoaram a terra, e a humanidade recebeu uma nova oportunidade de viver pela vontade de Deus. Deus reconciliou-se com os descendentes de Noé, estabelecendo uma aliança com eles. Com o tempo, a arrogância da humanidade levou à construção da Torre de Babel, uma tentativa de alcançar os céus. Deus confundiu a língua deles, espalhando as pessoas por toda a terra, levando ao desenvolvimento de diversas civilizações. Estas histórias marcam a transição do mito para a história, ilustrando a interação contínua da humanidade com o divino. Anos mais tarde, no deserto, um homem chamado Jablacã surgiu como o primeiro profeta, guiando seu povo para a terra prometida. Sua história, unindo mito e história, ressalta a busca duradoura da humanidade pela conexão divina. E isso nos leva a Abraão, uma figura fundamental na história bíblica. Sem filhos, mas com descendentes prometidos tão numerosos quanto as estrelas, a fé e a jornada de Abraão refletem o profundo relacionamento entre Deus e a humanidade. Enquanto Abraão conduzia sua família para uma nova terra, sua crença inabalável na promessa de Deus preparou o cenário para a formação de grandes nações. Na Bíblia, vemos que após o dilúvio, Noé e sua família começaram uma nova era de humanidade. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Este pacto simboliza o compromisso contínuo do Deus da Bíblia com a humanidade, apesar de seus pecados e falhas. Conforme os descendentes de Noé se espalhavam pela terra, as narrativas bíblicas nos mostram a interação contínua entre Deus e seu povo escolhido. A Torre de Babel é um exemplo marcante de como o Deus da Bíblia intervém para corrigir o orgulho e a desobediência humana, confundindo as línguas e dispersando as pessoas. Este ato não foi apenas uma punição, mas também uma forma de promover a diversidade cultural e linguística. Avançando na história, encontramos Abraão, um personagem crucial na Bíblia. O Deus da Bíblia escolheu Abraão para ser o pai de muitas nações. Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, reafirmando o pacto de proteger e guiar seu povo. A fé inabalável de Abraão no Deus da Bíblia e sua disposição de seguir as instruções divinas, mesmo quando isso significava sacrificar seu próprio filho, é um testemunho da profunda relação entre Deus e seus seguidores. Essa relação especial continuou com os descendentes de Abraão, como Isaque e Jacó, e culminou na história de Moisés, outro grande líder escolhido pelo Deus da Bíblia para libertar os israelitas da escravidão no Egito. As pragas enviadas ao Egito e a travessia do Mar Vermelho são exemplos poderosos de como o Deus da Bíblia age de forma milagrosa para proteger e libertar seu povo. No deserto, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, que são os princípios fundamentais que ainda hoje guiam a moral e a ética dos crentes. Estes mandamentos foram dados diretamente pelo Deus da Bíblia, como uma aliança perpétua com seu povo, enfatizando a importância de obedecer às suas leis para viver em harmonia e receber suas bênçãos. Ao longo das histórias bíblicas, vemos que o Deus da Bíblia não é apenas uma figura distante, mas um ser ativo e envolvido na vida de seus seguidores. Ele oferece orientação, protege, pune quando necessário, mas também perdoa e restaura. Esta narrativa contínua de intervenção divina reforça a fé dos crentes e a crença de que o Deus da Bíblia está sempre presente, guiando e moldando o destino da humanidade. À medida que avançamos da história de Moisés, encontramos o período dos juízes e reis na história de Israel. O Deus da Bíblia continuou a desempenhar um papel fundamental, guiando e corrigindo seu povo, por meio de vários líderes. Uma das figuras mais significativas durante esse tempo foi o rei Davi, escolhido por Deus, apesar de suas origens humildes, como pastor.
A história de Davi é um testamento do Deus da Bíblia, valorizando a fidelidade e um coração devotado a Ele acima das aparências externas e status. Apesar das falhas e pecados de Davi, ele permaneceu um homem segundo o coração de Deus, porque sempre buscou perdão e se esforçou para alinhar sua vida com a vontade de Deus. Os salmos, muitos dos quais são atribuídos a Davi, expressam um relacionamento profundo e pessoal com o Deus da Bíblia, apresentando uma ampla gama de emoções e experiências humanas no contexto da fé. O reinado de Davi preparou o cenário para seu filho, Salomão, que recebeu sabedoria do Deus da Bíblia para governar a nação. A sabedoria de Salomão e sua construção do templo em Jerusalém foram vistas como o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. O templo se tornou o local central de adoração, simbolizando a habitação de Deus entre seu povo e sua presença constante em suas vidas. No entanto, com o passar do tempo, os israelitas frequentemente se afastaram do Deus da Bíblia, adorando outros deuses e ignorando seus mandamentos. Isso levou a períodos de exílio e sofrimento, como o cativeiro babilônico. No entanto, mesmo nesses tempos de desespero, os profetas surgiram como vozes de esperança e correção, lembrando o povo do Deus da Bíblia, de suas promessas e chamando-os de volta à fidelidade. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram de uma redenção futura e da vinda de um Messias que restauraria o relacionamento entre Deus e seu povo. Essas profecias são essenciais, pois fazem a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, apontando para a revelação final do Deus da Bíblia, por meio de Jesus Cristo. Ao fazermos a transição para o Novo Testamento, testemunhamos o cumprimento dessas profecias com o nascimento de Jesus. Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, encarna o Deus da Bíblia em forma humana. Seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição são centrais para a fé cristã, representando o ato supremo de amor e redenção de Deus pela humanidade. A vida e o ministério de Jesus refletiam o caráter do Deus da Bíblia, compassivo, justo e misericordioso. Ele desafiou os líderes religiosos de seu tempo, enfatizou a importância do amor e do perdão e ofereceu uma nova aliança por meio de seu sacrifício. O Sermão da Montanha, as parábolas e suas interações com pessoas de todas as esferas da vida revelam um Deus profundamente envolvido na experiência humana, desejando um relacionamento pessoal e transformador com cada indivíduo. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, seus discípulos continuaram a espalhar seus ensinamentos, fortalecidos pelo Espírito Santo. Isso levou ao crescimento da igreja primitiva, que enfrentou perseguição, mas permaneceu firme em sua missão de compartilhar a mensagem do Deus da Bíblia com o mundo. Os escritos dos apóstolos, especialmente Paulo, elaboram ainda mais as implicações da vida de Jesus e da nova aliança, enfatizando a fé, a graça e a esperança da vida eterna. A Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, conta uma história unificada do Deus da Bíblia, uma história de criação, queda, redenção e restauração. Ela mostra um Deus que é consistentemente fiel, amoroso e justo, apesar da infidelidade recorrente da humanidade. Esta narrativa continua a inspirar e guiar milhões de crentes ao redor do mundo, fornecendo respostas para as perguntas mais profundas da vida e oferecendo um caminho para um relacionamento com o divino. Em episódios futuros de Santo que Ajuda, vamos nos aprofundar em histórias e ensinamentos específicos da Bíblia, explorando sua relevância e aplicação em nossas vidas diárias. Também abordaremos perguntas e dúvidas comuns, fornecendo uma exploração pensativa e reflexiva da fé. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Que o Deus da Bíblia continue a iluminar seu caminho e aprofundar sua compreensão de suas verdades atemporais. Fique ligado em nosso próximo vídeo, onde exploraremos mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, a revelação máxima do Deus da Bíblia. Até lá, que você seja abençoado e guiado pela sabedoria das Escrituras.